Da sua palavra, amém? Hoje da palavra, eu queria ser breve mesmo nos avisos. Você já é de casa, você já sabe as ordens, as ordenanças aqui dessa casa, né? E graças a Deus por filhos bem comportados, né? Eu tenho me alegrado com o seu comportamento mesmo aqui, e aquilo que é visto tem que ser falado. Sabe, amados, pessoas que chegam realmente no momento da palavra, reverenciam a palavra, dão a devida atenção à palavra de Deus. E eu tenho certeza de que o Pai, Ele se alegra com você. Amém? Algumas coisas acontecem assim, né? Mas tudo... das próximas a gente já vai corrigir, tá vendo? Esquece isso aí, volta para cá. Depois a gente resolve. No instante essa água se vai, porque uma outra água será derramada aqui. Amém? Aleluia! Então, amados, esse é o momento mesmo da gente, aquietar-se, resolver tudo aquilo que possa estar pendente ainda, para que no momento da palavra nenhuma das coisas venha a nos distrair. Amém? E hoje, eu vou ser breve, quero ir para a palavra. Nós vamos começar um novo tema hoje. Amém? Quantos estão com expectativas? Aleluia! Eu oro, eu declaro em nome de Jesus que nunca se acabe as suas expectativas no Senhor. Amém? Pois é isso que o Senhor espera de nós. Então hoje, amados, nesse culto de ensino da palavra, nas nossas quintas nobres. Amém? Você sabe por que quintas nobres? Talvez a gente tenha falado aqui quintas nobres, e talvez você nem saiba por que a gente estabeleceu esse nome. E eu aprendi que tudo é importante, né? Um título às vezes é importante, um tema ele é importante. E nós, amados, encontramos na palavra do Senhor, lá em Atos, né? Há uma referência de um povo nobre. A palavra do Senhor diz que os de Bereia, os judeus de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Agora tinha um porquê. Qual era o porquê deles serem achados como nobres? Porque a palavra diz que eles receberam com avidez a palavra de Deus. Amém? Então já fica uma dica aqui para nós nessa noite que estamos em uma quinta nobre. Ser nobre é receber a palavra com avidez, mas também examinar. Diga examinar. Quando? Todos os dias. A Bíblia diz que eles examinavam todos os dias para ver se tudo estava de acordo com o que estava escrito. Ou seja, aquilo que estava sendo dito, eles recebiam, mas também examinavam para ver se estava de acordo com o que estava escrito. Com base nisso, amados, uma vez que é um culto de ensino da palavra, nós demos esse nome para as quintas, de ensino. Outros lugares, hoje na Verbo da Vida, intitularam como Quintas Rema, e tudo certo, tudo bem com isso. Nós decidimos colocar esse nome, Quintas Nobre, e por isso eu gostaria mesmo de deixar claro para você aqui hoje, sobre essa nobreza que é receber a palavra de Deus. Amém? Aleluia, diga eu sou nobre. Aleluia, se você tem recebido a palavra de Deus, amados, se veja dessa forma como a palavra nos chama. Então hoje nós vamos começar um novo tema, e acredito que a maioria já viu lá no grupo da igreja. Nós vamos aprender um pouco mais sobre o caráter de Deus. Amém? Nós vamos aprender um pouco mais sobre o caráter de Deus. É algo necessário que nós venhamos a aprender, conhecer mais a Deus, para que você não tenha entendimentos errados, pensamentos errados a respeito do seu Pai, a respeito daquele que é todo-poderoso. E eu acredito que hoje nós vamos apenas fazer uma introdução, mas no decorrer dessas quinta-feira nós vamos poder conhecer um pouquinho mais. Não vai se esgotar, porque não dá para trabalhar tudo nesses dias, mas eu quero pelo menos deixar uma base para aqueles que já estudaram a respeito desse assunto. Eu quero que você continue com o seu coração aberto, porque eu creio plenamente que o Espírito Santo vai acrescentar para aqueles que nunca estudaram sobre esse assunto.
eu quero também me esforçar e depender da ajuda do Espírito Santo nessa noite, para fazer com que você possa entender, né, os meios pelos quais nós podemos conhecer a Deus. Então, primeiramente hoje, nós vamos começar por uma pergunta: Deus pode ser conhecido? Quantos aqui acham que Deus pode ser conhecido? Isso é muito importante, amados, porque há entendimentos errados de que Deus, ele não pode ser conhecido. Eu acredito que na sua totalidade, né? Eu acredito que não, porque se nós conhecermos talvez a Deus, né, mais do que Ele mesmo, agora Ele já não seria Deus, nós que seríamos o Deus dele, né? E isso nunca vai acontecer. Mas eu acredito, amados, que há algo da parte de Deus que Ele quer se fazer conhecido. Principalmente, amados, para nós hoje cristãos, eu acredito que como filhos de Deus, Ele quer que você conheça Ele como seu Pai. Amém? Porque hoje nós vamos falar um pouco do caráter de Deus, aprender um pouco a respeito do caráter de Deus. Mas sabe, amados, uma das coisas que nós vamos aprender é que hoje, na dispensação em que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, onde o Senhor nos deu o poder de nos tornarmos filhos, amém? Ele não quer se revelar para nós apenas como Deus, mas também como Pai, amém? Então, primeiramente, Deus pode ser conhecido. E nós vamos encontrar, amados, na palavra de Deus que sim, Ele não só pode ser conhecido, como também Ele quer. Amém? Diga, Ele pode ser e Ele quer ser conhecido. Por todos, amados, não apenas por alguns, mas por todos. E nós, como cristãos, criação deles, né, necessitamos de conhecê-lo, e como filhos temos este privilégio ainda maior. Mas nessa noite eu quero trazer um pouco de entendimento, uma vez que Deus pode ser conhecido e pode ser conhecido, nós precisamos aprender de que maneira, né, ou as bases principais que nós precisamos entender para conhecer Ele. Para se conhecer a Deus, precisamos de ter 3 convicções. 3 convicções são necessárias para que nós venhamos a conhecer a Deus. E a primeira está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu quero que você abra rapidamente comigo. Hebreus capítulo 11. Versículo 6. Foi o versículo-chave do ensino do mês anterior. E aqui agora ele vai fazer um link com esse que nós vamos começar agora. Nós começamos, amados, nós passamos o mês passado aprendendo sobre fé. Foi sobre fundamentos da fé. Inclusive eu compartilhei um pequeno texto lá no grupo da igreja hoje. Amados, para a gente ter fé, para a gente crer em Deus, primeiro a gente precisa conhecer, sim ou não? Sem conhecer, como você vai crer? E aqui em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, a primeira coisa que nós vamos precisar para conhecer a Deus é crer que Ele existe. Amém? E eu acredito que essa não é mais uma dificuldade para nós. Quantos aqui creem que Ele existe? Eu creio plenamente com você. Então, uma das coisas principais para começar a conhecer a Deus é crer que Ele existe. A segunda coisa, amados, para que nós podemos, ou a segunda convicção, é que o conhecimento, ou esse conhecimento de Deus, verdadeiramente, ele se dá de forma sobrenatural. Amém?
Eu sei que Deus, Ele, na sua maneira de se revelar, Ele também se revela de forma natural, mas os meios hoje de nós conhecermos a Deus, principal é de forma sobrenatural. Amém? Mas pastor, e como eu vou conseguir esse sobrenatural? O próprio Deus nos capacita para isso. Eu queria que você abrisse comigo 2 Coríntios, capítulo 2. Na verdade é 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso 10, do versículo 10 ao 16. Estou trazendo bases de que Deus, Ele pode ser conhecido. Ele diz no versículo de número 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, diga pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito? Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Amém? Aqui o apóstolo Paulo está falando que as coisas de Deus, ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Mas ele iniciou dizendo que Deus nos revelou através do seu Espírito. Então, amados, nós precisamos entender que a forma de conhecer a Deus verdadeiramente é pelo Espírito. Ele diz no 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia! Glória a Deus! Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aleluia! Conferindo coisas espirituais com espirituais. Está muito alto? Controla um pouquinho ali. Hã? Não, a Natália está alto, não está? É para chegar para cima ou para baixo, filho? Hã? Fala, filho, você está ajustando o som. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, amados, os meios pelos quais nós já encontramos aqui, nós podemos conhecer a Deus, é pela sua palavra e pelo seu Espírito, A palavra é um meio de se revelar e o Espírito também de fazer se conhecer. Então aqui o apóstolo Paulo trazendo essa instrução, ele diz que uma das formas de conhecer a Deus é espiritualmente. Abra lá em João capítulo 4, versículo 23. João capítulo 4. Versículo 23 e 24. O próprio Senhor Jesus, ele diz, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, fala comigo, Deus é espírito.
E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ah, pastor, aqui está falando de adoração. Sim, amados, para adorar a gente precisa conhecer a Deus. Amém? E a palavra do Senhor diz que Deus é espírito. Nós precisamos só entender de que Deus é espírito. E para que possamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer pela palavra e pelo espírito. O que eu tenho falado muito aqui, amados, por exemplo, tem muita gente que lê a palavra de Deus. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Muita gente lê a palavra de Deus, mas não consegue entender, não consegue conhecer a Deus simplesmente por ler a palavra. Porque Deus é Espírito e a palavra tem que ser discernida pelo Espírito. Por isso, a partir de hoje, amados, você que quer, você que deseja conhecer a Deus, não leia mais a sua Bíblia sem pedir ajuda do Espírito Santo. Amém? Foi uma das coisas que o Senhor falou comigo, o próprio Espírito Santo falou comigo, não leia mais a palavra sem antes me convidar e me pedir para que eu possa estar junto com você, trazendo revelação e entendimento daquilo que você está lendo. Enquanto os seus olhos passeiam pela palavra, amados, o Espírito Santo, ele pode trazer revelações que ninguém mais pode trazer isso para você. Quando eu digo ninguém mais, é ninguém mais, apenas o Espírito Santo. Nós temos um auxílio poderoso hoje. Como eu falei, nós temos o privilégio hoje, como filhos de Deus, para conhecer o caráter de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele falou que enviaria o Espírito da verdade. Fala comigo, o Espírito da verdade. E ele diz, o mundo não pode receber. Por quê? Porque não conhecem, mas vós o conheceis. Diga, eu conheço. Aleluia. Sabe, amados, eu pude experimentar disso. Muitas vezes eu olhava para homens e mulheres de Deus que conhecia bastante a palavra, que tinha um certo entendimento, e eu achava isso para mim quase que impossível, e de fato era, no natural. Eu achava que eu nunca ia poder decorar um versículo bíblico, nunca ia poder ter uma revelação, um entendimento. Eu ficava olhando para homens e mulheres que ministravam a palavra e eles iam falando, recitando um versículo e trazendo a compreensão, trazendo revelações poderosas daquilo. Eu digo, meu Deus, que é isso? E eu ficava achando que era apenas uma sabedoria humana. Mas graças a Deus que eu descobri que era a sabedoria de Deus, a revelação do Espírito. Ele disse a todos quantos quiserem, eu posso dar, eu posso dar, eu posso revelar, eu posso revelar. E eu tenho experimentado, amados, de revelações do Espírito, olhando para a palavra e de repente aquilo salta aos meus olhos, sobe daqui de dentro como uma revelação. E eu me maravilho com isso. Deus é Espírito. E nós podemos conhecer pelo Espírito. Amém? E uma outra convicção que nós precisamos ter é de que o conhecimento de Deus é progressivo. O conhecimento de Deus, ele é progressivo. Fala comigo, progressivo. E isso é muito importante para todos, para aqueles que estão começando, para aqueles que já começaram, porque é progressiva, é sempre. E para a gente ver esse texto, que fala sobre isso, abra lá em Oséias capítulo 6, Oséias, lá na Antiga Aliança, Oséias, capítulo 6, versículo 3. Aleluia. Na minha Bíblia está escrito assim, conheçamos e ponto final. É isso? Não. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega toda a terra. Mas fico com a primeira parte. Ele diz, conheçamos e prossigamos
em conhecer. Por quê? Porque é progressivo. Nós conhecemos agora, mas a gente prossegue em conhecer cada vez mais. Porque o Senhor, amados, Ele vai se revelando para nós conforme a nossa capacidade de compreender. Amém? Às vezes a gente chega a um determinado nível de conhecimento e a gente às vezes quer passar para uma outra pessoa esse conhecimento. A gente às vezes, se nós pudéssemos, acho que a gente abria a cabeça da pessoa para jogar lá dentro, né? Mas, amados, Deus, na sua bondade, Ele vai se revelar para você, na sua capacidade de você conhecer a Ele. Agora, se você prosseguir, Ele vai se revelar mais. Infelizmente, tem pessoa que tem se contentado apenas, não, eu já conheci, né? Tem gente que, eu estava ouvindo aquela mensagem de João Roberto, não sei aqui quem ouviu ela, né? Sobre o perigo da falsa humildade. Tem gente que diz, não quero muita coisa não, eu não quero conhecer muito de Deus não, basta conhecer um pouquinho de Deus, porque assim, irmãos, né, é perigoso ensoberbecer, é perigoso se perder. Não, mas a gente precisa tomar o devido cuidado, não deixar a soberba realmente vir ao coração, mas o Senhor quer que nós venhamos a conhecer Ele. Amém? Como nós começamos aqui hoje, Ele pode ser conhecido e Ele quer ser. Ele não só pode, como Ele quer que nós venhamos a conhecer. Agora, entender o que é esse conhecer a Deus, né? Tem um conhecer sobre a questão de informações, mas o principal é pelo relacionamento. Amém? E eu acredito que o profeta Oséias aqui, ele profetizando sobre conheçamos e prossigamos em conhecer. Porque antes, amados, para conhecer a Deus era mais sobre uma informação. Porque pouco se podia ter um relacionamento tão de perto com o Senhor. Mas chegando, mas vindo a plenitude dos tempos, Ele enviou Jesus, né, para que Ele pudesse hoje nos tornar também filhos, e como filhos nós podemos ter um relacionamento. Aleluia! E agora nós não conhecemos a Deus apenas de uma informação, mas nós podemos conhecer a Deus de um relacionamento. Aleluia! Nós podemos conhecer a Deus por um relacionamento. Claro que primeiro, como eu falei, precisamos crer que Ele existe. Depois saber que o meio pelo qual hoje nós podemos ter uma intimidade com Deus é pelo Espírito. Na antiga aliança, amados, a humanidade não poderia ter esse relacionamento para provar da bondade do Senhor como nós podemos hoje. É tanto que na antiga aliança, quando Deus falava, o povo tinha medo. Mas hoje, amados, nós podemos ouvir Deus falar e nos alegrar com Ele falando conosco. Aleluia! Então nós vemos aqui que essas três convicções, diga, convicção de que Ele existe, de que o conhecimento é pelo Espírito e que a forma de conhecer é progressiva. Amém? Então essas três coisas, esses três aspectos são necessários para que nós possamos dar continuidade no conhecimento de Deus. Deus é do tamanho da sua palavra. Deus é do tamanho da sua palavra. A importância que damos à palavra de Deus é a mesma importância que estamos dando ao Deus da palavra. Amém? Porque muita gente que às vezes pensa que para conhecer Deus é esperar que uma hora Deus vai se manifestar pessoalmente, fisicamente na sua frente para você conhecer. Mas, amados, Deus e a sua palavra são um só. Amém? E Ele é do tamanho da sua palavra. Então a importância que nós damos à palavra de Deus é a mesma importância que damos ao Deus da palavra. Hoje, amados, é importante entender isso aqui. Eu acredito que eu estou diante de pessoas que estão desejando conhecer a Deus.
Porque eu acredito que você sabia que Deus ia estar aqui hoje através da sua palavra e você veio conhecer. Você está dando importância a um Deus que é do tamanho da palavra dele. Amém? Abra sua Bíblia lá em Salmos 19. Aqui nós vamos ver, amados, uma das formas que Deus poderia ser conhecido, contemplado ainda na antiga aliança. Salmos capítulo 19, do versículo 1 ao 4, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Aqui, amados, o salmista está falando que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e a noite revela conhecimento a outra noite. Eu não sei você, amados, mas nós podemos sim, perceber que há um Deus poderoso ao contemplar aquilo que Ele fez. Eu sempre falo isso, gosto de falar que por um bom tempo eu não conhecia Deus pela sua palavra, eu não conhecia Deus pelo Espírito, porque eu ainda não tinha nascido de novo. Mas por muitas vezes tinha a oportunidade de estar sentado na calçada da nossa casa, lá na roça. E nisso aqui eu vejo alguns benefícios, quando não se tinha luz elétrica naquele lugar ainda, onde eu começava a olhar para os céus, e contemplar as grandezas da glória de Deus mesmo, aquilo que foi criado. E uma das coisas, amados, pela palavra de Deus que nos prova disso, que Deus ele pode ser conhecido. Amém? Pelas obras das suas mãos, nós podemos conhecer a Deus. E isso é a sua vontade, isso é a vontade dele ser conhecido, que ele criou vários meios pelos quais a humanidade possa conhecer a ele. Amém? Vamos ver um pouco mais a respeito da sua vontade de ser conhecido? Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 17. Aqui em Atos nós vamos ver que a palavra diz assim, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Atos 14, 17. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. Então aqui, amados, nós vimos que Deus ele nunca deixa sem evidência a sua existência e a sua bondade. Aqui está se falando, a palavra está falando de coisas simples, sim ou não? Chuvas, colheitas, alimentos, alegria. Coisas simples que nós percebemos. Ele diz que Deus nunca deixou sem evidência a sua existência e a sua bondade. Nós sabemos que hoje existem pessoas boas, pessoas más no mundo, mas quando a chuva chega, a abundância chega para todos, sim ou não? Ele derrama da sua chuva, o sol brilha sobre todos, então todos desfrutam do mesmo ar. Então Deus, ele demonstra, ele deixa a evidência de que ele existe e de que ele é bom. Amém? Em Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos capítulo 1, versículo 19. Trazendo alguns embasamentos de que Deus pode ser conhecido e que Ele quer ser conhecido. Romanos capítulo 1, versículo 19. Eu gosto desse versículo também. Ele diz, sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo o que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis,
seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. A humanidade, amados, não tem desculpa alguma para dizer, que Deus não existe, para dizer que Deus não tem deixado os meios pelos quais Ele é real. Eu me lembro que um dia eu estava conversando com uma outra pessoa e falando sobre essa questão da existência de Deus, e essa pessoa questionou, mas lugares, por exemplo, ilhas, por exemplo, ou tribos, onde nenhum missionário chegou lá para falar de Jesus, nunca chegou alguém lá para falar de Jesus, mas a palavra do Senhor. E aquela pessoa disse, como é que Deus vai poder julgar uma pessoa dessa? Como é que uma pessoa dessa ela vai para o inferno se ela não conheceu a Deus? E eu me lembro que naquela hora eu disse, Senhor, me ajuda a sair dessa. Eu recém-convertido, conhecendo ainda pouco da palavra de Deus, mas o Espírito Santo é maravilhoso. E na hora ele me lembrou desse versículo. Romanos capítulo 1, versículo 19. A palavra diz, sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Aleluia. Sabe, amados, quando a gente para e pensa um pouquinho a respeito de tudo que Deus criou, é fácil logo entender que por trás dessa criação há alguém superior. Sim ou não? Hoje, se nós pegássemos, tem aqui toda a frente de uma câmera, de um celular, de um dispositivo. Mas se eu pegasse aqui hoje e tentasse convencer você de que esse celular é uma obra do acaso. Esse celular, foi colocado alguma coisa lá em um lugar e de repente, o soprar dos ventos, a obra de alguma coisa começou a conduzir, começou a juntar peças, começou a juntar informações, até que isso foi evoluindo e de repente apareceu um celular. Eu ia convencer você disso? Alguém aqui seria convencido de que um celular hoje seria uma obra do acaso? E por que, amados, que alguém olha para uma criação, para algo que está explícito, que está bem evidente, que é complexo? A vida humana, um ser humano, é alguém complexo? Sim ou não? Um pé de árvore, que de uma semente surge um pé de árvore, que ele cresce, desenvolve galhos, muitas folhas, depois uns frutos. E aqueles frutos de repente têm uma cor única, uma fragrância única, um sabor único. Quem botou esse negócio lá? Foi a terra que não tem gosto? Alguém podia dizer assim, deixa eu experimentar se na terra tem um sabor de manga aqui, Jogar um punhado de terra na boca. Aí você percebe que na terra não tem gosto de manga. Aí você dá uma mordida no caule da árvore e vê que não tem gosto de manga. Na folha também não. Mas você pega uma fruta. Eu aprendi, amados, a contemplar as coisas de Deus. Inclusive eu estou falando de algo que eu aprendi a contemplar através das frutas. Das delícias que elas são. E eu consigo imaginar. Se hoje elas são assim, imagina como não seria elas lá no Éden. Porque nós sabemos que por conta do pecado, tudo foi corrompido. A Bíblia diz que somos indesculpáveis de não reconhecer a Deus. Claramente, seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Amém? Então fica claro aqui, amados, que Deus, Ele deixou evidente uma forma de se conhecer. Claro, sabemos que isso não dá para você conhecer tudo, mas dá para você desejar a conhecer mais. Sabe, amados, eu tenho convicção de que hoje
o conhecimento que eu tenho de Deus hoje é por conta de um desejo que havia no meu coração. Desde muito tempo, como eu falei, eu contemplava a criação do Senhor. Graças a Deus que eu nunca endeusei, né, a criação, nunca adorei a criação, porque o problema hoje, inclusive aqui nesse capítulo mesmo de Romanos 1, uma das coisas que a humanidade inverteu foi, passaram a adorar a criação mais do que o Criador. Ou, na verdade, mais não, deixaram de adorar o Criador para adorar a criação. E graças a Deus eu nunca atribuí, né, um pé de árvore como um Deus, né, um sol como Deus, uma lua como Deus, um rio como Deus, mas eu percebia, rapaz, existe um Deus poderoso, existe alguém que é muito grande, que conseguiu fazer essas coisas. E esse desejo no meu coração, quando eu tive a oportunidade, eu me lembro inclusive de um homem de Deus que chegou falando dessas coisas. Eu nunca, né, conheci aquele homem e ele foi claro, bem, né, explícito nisso que ele diz: as coisas de Deus tão desejadas na sua vida estão chegando. E isso era sentado numa cadeira, numa sala de aula do Rema, e ali a cada dia que passava, amados, eu, experimentando mais e mais e mais daquilo que Deus tinha para a minha vida. Uma outra coisa que eu indagava muito, eu olhava para o céu, eu dizia: o que é que tem além desse céu? Olhava para o horizonte, e o que é que tem depois desse horizonte? Depois dessas serras, por detrás disso, o que é que tem? Além do que eu vejo. Ratuma matar. E essas indagações, amados, pôde me levar, me conduzir a conhecer a Deus. Quando um dia eu ouvi uma expressão de João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma outra coisa que eu tinha muitos questionamentos, era a respeito da morte, era a respeito das coisas futuras, era a respeito do que viria a acontecer, e depois desse tempo, e depois que alguém morre, e depois desse mundo, o povo me fazia um medo, dizendo que o mundo ia se acabar, e quando eu ouvia falar das coisas do Apocalipse, eu tinha medo, e eu ficava me perguntando, e eu dizia: eu não quero morrer sem antes me casar, eu quero me casar, né? E eu ficava me perguntando com aquelas coisas, sabe, amado, e aquilo me deixava: Senhor, eu quero conhecer, eu quero saber essas verdades. Estava conversando com a Amanda e descobri que tem aqui um amante de escatologia também, glória a Deus. E essas coisas, amados, me instigavam a querer saber. Eu queria saber a respeito da morte, porque para mim, as coisas, eu tinha uma percepção, as coisas não se acabavam ali debaixo do chão. Alguém ia para o caixão, enterravam, mas para mim não se acabava ali. Eu digo, tem alguma coisa além disso. Aí o povo falava de alma. O povo falava que não sei o quê, que havia uma alma penada que ficava por aí perturbando a vida dos outros. Eu digo: Senhor, eu quero saber dessas coisas. Aleluia. E graças a Deus. Graças a Deus. Eu fosse você, amados, eu celebrava aquilo que Deus tem proporcionado a você de conhecer mais sobre Ele e se libertar. Eu lembro que uma das coisas mais libertadoras foi saber a respeito da morte. Saber que agora eu tinha uma vida eterna. Saber que agora eu podia um dia ressuscitar. Saber que um dia tinha um futuro reservado para mim. Que o Deus ao qual eu não conhecia, mas que eu queria conhecer. Antes mesmo de eu conhecer a Ele, Ele já me conhecia e Ele já tinha um futuro preparado para mim. E Ele só precisava de uma coisa: que eu me encontrasse com Ele. E que você se encontrasse com Ele. E graças a Deus que Ele se encontrou conosco. Amém? Que Ele nos encontrou. Abra lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo de número 2 e versículo de número 4. Eu acredito, amados, que se as pessoas atentassem para alguns versículos da Bíblia, ia despertar isso nas pessoas. Porque eu tenho visto muita gente se conformar apenas com a salvação. É muito bom isso já, amém?
Mas o Senhor não deseja apenas isso. Eu me lembro que eu fui ensinado, como eu falei hoje aqui, sobre o perigo da falsa humildade. Às vezes eu queria me conformar com as coisas pequenas, com as coisas poucas. Mas esse desejo de conhecer a Deus, amados, ele foi crescendo mais e mais. E isso me ajudou a romper algumas coisas. Como eu falei, às vezes, logo assim que eu me converti, eu já estava muito satisfeito pela salvação. Muito grato por isso. Porque a gente deve sim celebrar. Mas quando eu percebi que eu podia, e que era a vontade de Deus, que eu conhecesse mais a Ele, eu decidi. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz: o qual, aqui está falando de Deus, amém? O qual deseja que todos os homens, fala comigo, todos os homens, sejam salvos. Para por aí. E que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Se você não sabia uma das vontades de Deus hoje, você vai sair daqui sabendo. Qual é a primeira vontade? É que todos os homens sejam salvos. E depois, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se Ele quer, é possível. Sim ou não? Agora, os meios pelos quais é da forma como Ele estabelece para ser. E uma das é através do seu Espírito e da sua palavra. Então, Ele quer que nós sejamos salvos e que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Se tem uma das coisas, amados, hoje que Deus está desejando, é que você venha ter pleno conhecimento da verdade a respeito dele. Ele diz: adquira conhecimento, invista em conhecer. É isso que eu tenho falado, amados, eu tenho orado e eu vou continuar a orar por isso. Para que as pessoas desejem. Eu estava conversando com o Gabriel essa semana, falando a respeito de uma necessidade, uma necessidade aqui e um desejo do meu coração. Sabe, ainda não temos uma escola Rema aqui em Senhor do Bonfim. Ainda não temos um centro de treinamento bíblico. Mas há um desejo do meu coração em começar a estabelecer algumas aulas aqui do Rema. E eu creio, amados, em professores aqui sentindo o mesmo desejo de também ensinar. Nós temos graduados do Rema aqui na nossa igreja. E se tiver 2 ou 3 pessoas desejosas para isso, eu vou levar esse desejo às minhas lideranças, aos meus líderes. Sabe, amados, e a gente pode implantar aqui, porque eu sou um professor do Rema, amém? Mesmo que eu ainda não seja licenciado para ensinar no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, mas eu sou um professor do Rema porque eu recebi do Senhor o conhecimento e eu estou aqui, amados, para ensiná-lo a todos aqueles que quiserem. E eu terei o mesmo prazer de ensinar para 1, para 2, quanto para 1000, para 2000, para quantas pessoas desejarem, amados. Porque eu aprendi que esta é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Possa ser, amados, que Jesus volte e não dê tempo do Rema, o centro de treinamento, chegar até Senhor do Bonfim. Mas nós já chegamos aqui, Rema já chegou aqui. Agora, amados, o que tem me impactado é que muitas pessoas ainda não têm despertado para isso. Mas eu acredito que por pessoas com a vida transformada aqui, vivendo uma vida plena do conhecimento de Deus, pode despertar em outras pessoas que vale a pena investir no conhecimento. Aleluia! E uma vez que eu aprendi, amados, que esse é o desejo de Deus. Rema existe a partir de 92 para cá. 92 não. 92 mesmo foi. 92 foi a primeira turma do Rema em Campina Grande. Mas antes disso, como foi a forma de Deus ensinar as pessoas a chegar ao conhecimento da verdade? Teve outras formas. Enquanto o Rema não chega aqui, os que já chegaram aqui remado vão remando. Amém? Nós já remamos de Juazeiro para cá e a gente vai continuar remando aqui. Tem alguém aqui desejoso a conhecer mais da palavra de Deus? Aleluia! Se o ministério licenciar, der autoridade, pode estabelecer uma turma lá e pode estar ensinando isso que nós já temos aqui. Eu estou pronto. Tem alguém mais aqui pronto? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Jeremias capítulo 9.
Jeremias capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Se existe algo, amados, que você pode se gloriar, é em conhecer o Senhor. Ele diz: e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Aleluia! Para quem não achou ainda, é Jeremias capítulo 9, versículo 23. Veja que a palavra diz: se alguém deve se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, porque isso eu me agrado. Sabe, mas Deus, Ele quer, Ele se agrada. Por isso que eu disse hoje, né, que Deus não só pode ser conhecido, como Ele quer ser conhecido. Ele se agrada em você, como filho, conhecer bem o Pai. Conhecer bem o Pai. Aleluia. Hebreus capítulo 1. Nós já vamos encerrar com esse versículo, creio eu. Hebreus capítulo número 1, versículo 1. Esse texto já se repete, acho que pela quarta ou quinta vez nesses dias aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aleluia. Nós estávamos falando agora daquilo que nós podemos contemplar e conhecer em parte a Deus. E aqui agora, o autor da carta aos Hebreus vem dizendo, né, que Deus outrora falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ao quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A palavra, João vai dizer que no princípio era Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? E que todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que se fez. Então veja, amados, que tudo o que foi criado, tudo o que nós podemos olhar hoje, tem lá, né, a pegada também de Jesus. Tudo foi feito por meio dele. Aleluia. Ele diz agora no 3, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aleluia. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aqui hoje, amados, a palavra do Senhor nos deixa claro, né, que os meios pelos quais nós podemos conhecer Deus, pode ser conhecido, e Ele quer ser conhecido. E nós vimos aqui que agora, uma das formas que nós podemos conhecer a Deus é pela sua palavra, que é Jesus, e pelo Espírito. Amém? Pela palavra e pelo Espírito. Então, se alguém nunca pôde ver Deus, Ele se revelou a nós, através de Jesus. E aqui, amados, eu vejo o mover de Deus para que Ele pudesse se fazer conhecido. Deus, na sua grandeza, e a humanidade no distanciamento que estava de Deus, por mais que Deus, né, falando da maneira como Ele falava, pelos antepassados, pelos profetas, a humanidade, amados, não ia conhecer a Deus. Mas Deus, na sua bondade, Ele diz: eu quero me fazer conhecido. Então agora eu vou me revelar. Eu vou me manifestar em figura humana.
Por isso João diz: nós vimos e testemunhamos, porque nós tocamos nele. Então Jesus, ele veio e ele se fez carne, habitou entre nós. O verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Agora veja, eu quero que você abra comigo, eu disse que era o último versículo, mas eu lembrei desse versículo aqui agora. Abra comigo lá em João, capítulo 14. João capítulo 14. Aleluia. Aqui Jesus instruindo os seus discípulos, Aquele que era a palavra, aquele que era o verbo, se fez carne e agora estava aqui se revelando humanamente. Como Paulo fala lá em Filipenses, ele sendo Deus não usou por usurpação o ser igual a Deus, Antes se humilhou. Ele se humilhou para se fazer conhecido. Ele veio e habitou entre nós, como um de nós, para se fazer conhecido, de perto e não de longe. Não como um mistério, mas como alguém que agora podia ser tocado, podia ser visto. E aí, em Hebreus ele diz, ele é a expressão exata do Pai. E aqui, ele diz, vós sabeis, no verso 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é vai, é vem. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque ele poderia dizer, ninguém vai ao Pai. Mas por que ele não falou, ninguém vai ao Pai? Porque o Pai estava nele e ele estava no Pai. Ou seja, o Pai agora estava tão perto através de Jesus. O Pai, Deus se manifestou. Você vai entender melhor, talvez você ainda não está ligando as coisas, mas na próxima semana, onde nós estaremos falando aqui um pouco mais sobre os atributos de Deus, algumas coisas mais você vai conseguir entender sobre a Trindade também. Então, o Pai estava agora no Filho. É tanto que Jesus, em outra passagem, vai dizer, quem tem o Pai, tem o Filho, quem tem o Filho, tem o Pai. O Pai que estava distante, o Deus que era distante, aquele Deus que as pessoas tinham medo de quando ele falava, aquele Deus que as pessoas tinham medo de se aproximar. Jesus estava falando com o discípulo, agora ele está aqui. E ninguém vem senão por mim. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e vos tendes vistos. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede a menos por causa das mesmas obras. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos encerrar por aqui. Mas hoje fica bem claro que hoje nós temos um meio pelo qual nós podemos conhecer a Deus. Conhecer o caráter de Deus. Conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque Ele enviou o Filho, o qual é a expressão exata
Ele se manifestou, Ele habitou entre nós. De fato, hoje nós não temos Jesus aqui fisicamente, mas temos a sua palavra, temos o testemunho daqueles que andaram, mas em breve nós veremos como Ele é. Mas não só isso, nós também seremos como Ele é. Amém? Aleluia! Nós já veremos Ele, nós também seremos como Ele. Aleluia! Então, amados, para que você não tenha mais dúvida de que Deus pode ser conhecido e Ele quer ser conhecido, a tal ponto que Ele enviou. Nós sabemos, amados, que o propósito de Deus ter enviado Jesus foi para salvar o mundo. Mas também para revelar o Pai. Para revelar o Pai. A humanidade não conhecia Deus. Conhecia um Deus de ouvir falar. Atribuía coisas que não são do caráter de Deus. Como também tirava outras coisas que são do seu caráter, né? Não atribuía a Ele. Mas Jesus, Ele veio revelar isso. De que o Pai, Ele pode ser conhecido através da pessoa de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, você que está aqui hoje, na próxima quinta-feira, nós vamos dar continuidade. E aí, de fato, nós vamos pegar algumas coisas muito importantes a respeito do caráter de Deus. Hoje foi apenas uma introdução daquilo que Deus pode ser conhecido e que é a vontade dEle. Amém? Então, você está aqui, você que é salvo, já está uma parte da vontade dEle, mas tem a outra agora, que Ele quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia!